Eu não sei o que é que acontece convosco, mas quando falamos em família, a minha mente não vai facilmente pensar em pessoas solteiras. Quando eu penso na família Pires, eu penso no meu pai. Lembram-se há uns tempos bem longos atrás, parece que já foi há muito tempo, mas se calhar nem foi assim há tanto tempo, o David, nos batismos que nós fizemos da igreja, falou no Pater Família, lembram-se? Se não se lembram, o vídeo está no YouTube do canal da igreja, vão lá ver, podem recordar. É a associação normal que nós fazemos. Quando falamos em família, normalmente nós associamos a um casal com ou sem filhos. É a associação normal que fazemos. Aliás, se pensarmos bem, na nossa série da família foi exatamente por aí que começámos. Logo lá, eu não sei se vocês se lembram, mas logo lá no início, e esta já é a 12ª, salvo erro, não é, Samuel? 12º sermão na série da família. No primeiro, nós falámos acerca dos princípios gerais e a instituição do casamento. Ou seja, a unidade da família está no casamento. Passámos ainda pelos papéis, que alguns se calhar ainda andamos aos papéis, não é? Do homem, da mulher, dos filhos, dos papéis diversos de todos aqueles que constituem a família. E a forma como eles se relacionam entre si, considerando desde o aspecto da reverência, da obediência, até do relacionamento mais íntimo entre o homem e a mulher. Se vocês, volto a desafiar, se vocês não se lembram destas coisas, os vídeos estão disponíveis para nós recordarmos e cimentarmos melhor estes conhecimentos. Nós procuramos sempre que possível encontrar uma forma de aplicar os princípios e orientações da Palavra de Deus a cada um que constitui este organismo idealizado e tão bem definido por Deus, que é a família. Desde o mais pequenino até ao de mais idade, independentemente do seu papel. Até mesmo quando dizia respeito às contas. Não temos aqui os nossos pequeninos, podes lembrar dos chupa-chupas que tinham que cortar. O tema de hoje... Também várias vezes nós consideramos que a família, nomeadamente a família cristã, nos nossos dias tem sofrido e sofre diversos e severos e cruéis ataques. E ainda bem, ainda na sexta-feira, abordando o texto de Romanos, nosso irmão Rui tocou, ainda que ao de leve e não ao de leve, mas indiretamente tocou neste aspecto. O tema de hoje não é diferente, visto que estaremos a considerar aqueles que, estando dentro da família, não são o casal, ou seja, não são casados, são os chamados solteiros. Eu queria, no entanto, que vocês fizessem o exercício de incluir neste grupo não só aqueles que estão para casar, ou que poderão vir a casar, mas também os viúvos e os divorciados. Porque também eles, à luz da Palavra de Deus, são solteiros. O estado de solteiro é visto, muitas das vezes, como algo menos bom. Negativo até. Reparem na forma como nós definimos estas pessoas. Os não casados. Os não casados. A definição é feita com base na falta de alguma coisa. E neste caso é a falta do casamento. Um solteiro é alguém que não está casado. Até mesmo, não sei se vocês já repararam, a forma como duas pessoas, quando se encontram, que já não se veem há muito tempo, falam acerca deste assunto. Então, já casaste? Dependendo da resposta do outro lado, aliás, até vem outra pergunta logo a seguir. Já casaste? Já tens filhos? Já vos aconteceu isso? Dependendo da resposta do outro lado, a posição da outra pessoa vai ser vista de forma mais positiva ou menos positiva. Reparem. Então, Samuel, já casaste? Já. Ei, boa, tens filhos? Tenho. Ok. Perdoem-me agora, vou usar um exemplo de um solteiro. Tiago. Tiago, já casaste? Não. Ok, pois. Perceberam a ideia? Percebem onde eu quero chegar quando o estado de solteiro é visto de maneira diferente por quem está do lado de cá? E nós um pouquinho mais à frente já vamos ver que sentimento é que eu despertei no Samuel e que sentimento é que terei despertado ali no Tiago. Mas vamos guardar isso um bocadinho mais para a frente, está bem? Quando a resposta é positiva, ou seja, quando há casamento, a fluidez da conversa é completamente diferente.
Quando há uma resposta negativa, nós tentamos... ok, então, e ainda já vais para a universidade, não é? Tentamos arranjar aqui um escape. Vamos ver as coisas noutra perspectiva. O mundo vê o solteiro como alguém que está livre para encontrar satisfação, sem compromisso, onde quiser, como quiser e com quem quiser. Isto é a forma como a nossa sociedade vê o solteirismo, ou alguém que é solteiro. Há, no entanto, uma grande diferença do que é defendido ou afirmado pelo mundo e do que a Bíblia nos revela como sendo a pessoa solteira. Sendo o sexo fora do casamento pecado, ser solteiro, à luz da palavra de Deus, implica uma retração, um controle do comportamento sexual, trazendo-nos dois conceitos inerentes ao solteiro cristão. O primeiro é o ser não casado, ou seja, o chamado celibato. Parece que é um grande palavrão quando nós associamos o celibato, por causa da tradição que vem do passado, a um solteiro. Parece que traz uma aura negativa, perdoem-me a expressão. E depois o segundo conceito é a abstinência sexual, a castidade, a pureza. Também outro grande palavrão. Falar em celibato e castidade, parece que estamos a promover todos os nossos solteiros a frades e freiras. Ou vocês não têm essa sensação quando usamos estas palavras? Nem usamos estas palavras, temos medo de as usar. Na palavra de Deus, à semelhança do casamento, ser solteiro é algo descrito como uma bênção que deve ser afirmada e celebrada. Vou repetir. Na palavra de Deus, à semelhança do casamento, ser solteiro é algo descrito como uma bênção que deve ser afirmada e celebrada. E é o que toda a igreja deveria compreender e assimilar. Deixem-me dar-vos dois exemplos lógicos. Apesar de nós casados não gostarmos de pensar isto, um dia nós vamos voltar a ser solteiros. É raro o casal que morre junto. Então um de nós vai ter que ficar solteiro. E se juntarmos os divorciados a este número, ele aumenta. Mas há um outro segundo argumento, e se calhar ainda mais poderoso. É que todos nós pertencemos ao corpo de Cristo. Como filhos de Deus, todos pertencemos ao corpo de Cristo. E como tal, pertencemos uns aos outros. E isto faz com que a vida de um casado ou de um solteiro, independentemente do seu estado civil, no corpo de Cristo, que é a Igreja, afeta-nos uns aos outros. Isto faz com que um solteiro deva ter influência no casamento de outros dentro da família cristã. Pode ser uma bênção para nós. Antes de irmos à palavra de Deus, há um autor, Sam Allberry. Ele tem um livro que se chama 7 mitos do solteirismo. Infelizmente só há em inglês, mas aos nossos solteiros eu aconselhava, se dominarem o inglês minimamente, ou se conseguirem uma Gabi para vos traduzir, para o lerem. É muito interessante. Eu não o consegui ler até ao final, a tempo do sermão, mas ele dá exemplos de como ele, sendo solteiro, obviamente, não é? Dá exemplos de como a vida dele é usada para abençoar até casais. Deixem-me dar-vos um exemplo. Há um exemplo que ele diz lá no livro que é um casal que é muito próximo dele e que ele sabe à partida que a próxima semana vai ser uma semana extremamente difícil para eles. Então ele ofereceu-se para ir buscar as crianças à escola. Querem exemplos práticos? Estamos a começar. Já pensaram nisto? É uma coisa muito... Ok, é a sociedade... Ele é inglês, mas está numa sociedade americana. As coisas são diferentes, certo, irmã? Agora, a verdade é que é uma questão muito prática e que nunca nos passou pela cabeça perguntar ao Samuel ou à Diana, olha, é preciso... os miúdos não vão à escola. Mas é preciso ficar com eles. Percebem a ideia? Vamos à palavra. Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. O capítulo é longo, nós não o vamos ler todo e também não o vamos considerar todo. Eu vou tirar apenas para a nossa meditação alguns trechos, algumas partes do texto para aplicarmos naquilo que é o nosso tema esta manhã. Além de que parte deste texto também já foi trabalhado, até mesmo pelo Samuel, quando falámos acerca da intimidade.
Então, primeira carta aos Coríntios, vamos começar logo no capítulo 7 e vamos começar logo no versículo 1. Ok, então diz assim a palavra de Deus. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse a mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Versículo 7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Versículo 17. E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado, e se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto ou libertado do Senhor. E, da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como as que não como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo e em como há de agradar à mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso. Não para vos enlaçar, mas o que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade e se for necessário, que faça o tal como quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Vamos dar aqui algum contexto. Às vezes esta parece uma passagem que é polémica, problemática, porque as pessoas agarram-se diretamente àquilo que está escrito sem pensar e perceber o que está escrito. E o contexto neste caso é muito importante. Reparem, Paulo está a escrever para irmãos numa igreja que está numa cidade extremamente erotizada. Em todo o canto e mais algum, havia o impulso, o desejo sexual a ser minado e a trazer à flor da pele. Então era normal que Paulo
faça uma incisão tão grande ao relacionamento entre o casal e a dizer aos solteiros para se apartarem disso. Porque a tentação era muito grande. Há outra questão aqui. E esta tentação, obviamente, era para casados e solteiros. Vocês perceberam isso, certo? Há um outro segundo motivo. Estamos numa altura plena de perseguição. A perseguição, e Paulo fala em várias partes do texto, das tribulações, do momento presente. Ele está-se a referir à perseguição que a igreja sofria. Agora, deixem-me... Eu até espero não fazer asneira, mas vou saltar aqui um bocadinho já a parte da pregação. Digam-me uma coisa, alguém que... O Timóteo e a Sara estão aqui mesmo à minha frente. Tem o Dinis e a Maria Leonor. Se vocês tivessem que fugir rápido porque estão a ser perseguidos, era mais fácil assim, nessa condição, ou se estivessem solteiros? No máximo a gente vai querer levar, porque aprendemos lá atrás que devemos honrar os nossos pais, queremos levar os nossos pais connosco e arranjar aqui uma maneira de, certo? Mas estando solteiros, e Paulo não está a dizer nada mais do que isso. No momento presente, se tu não tens mulher, não busques mulher. É mais fácil fugir se for preciso. Ele não está a dizer que para tu te manteres puro, não te cases. Aliás, quando nós começamos logo no versículo 1, ele diz, quanto às coisas que me escrevestes, ou seja, Paulo está a responder a dúvidas. É pena nós não termos acesso às dúvidas, às perguntas, não é? Não temos acesso ao enunciado, só temos acesso às respostas. Porque se nós percebêssemos quais foram as perguntas que foram feitas, nós se calhar conseguiríamos perceber melhor o texto e entender melhor o texto. Mas na verdade, alguma das coisas que nós conseguimos perceber aqui é, os crentes de Corinto estão a perguntar, é melhor ficar solteiro ou ficar casado? Enquanto casado, eu devo-me abster do sexo para ser mais santo? Isto porquê? Naquela sociedade tão erotizada, tão sexual, o sexo com, por exemplo, as sacerdotisas dos templos, dos deuses, era visto como algo bom. Alguém que se converte e quer abandonar estas práticas, há sempre uma associação da relação sexual. Então, é melhor, eu sou casado, relação sexual não. Então, Paulo tem que os advertir. Nós não lemos essa parte do texto que Samuel já abordou anteriormente. Não. Se vocês se abstiverem é para jejum e oração. Não. Cumpram o dever. O contrato inclui também isso. Separar do marido ou da mulher para servir a Deus melhor. É isso que temos que fazer, Paulo. E Paulo diz que não. Se tu tens mulher, não te apartes da tua mulher. Se tu não tens mulher, não procures mulher, porque é para servires melhor ao Senhor. Ou seja, Paulo não está a defender o divórcio. Paulo não está a defender o solteirismo. Paulo não está a defender absolutamente nada. Ele tem alguns argumentos aqui, para um e para o outro, como nós já vamos ver. Genericamente, as respostas de Paulo para os casados é mais ou menos isto. Se és casado, mantém-te fiel a uma esposa. Sabendo que na vida conjugal existem obrigações que ambos têm que cumprir, um para com o outro e para com os seus descendentes, caso existam. Nos últimos versículos nós lemos aquele que é casado, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. E assim como a mulher. Alguém que é casado, obrigatoriamente, tem que pensar entre o homem e a mulher. O homem tem que pensar na mulher, a mulher tem que pensar no homem e ambos têm que pensar nos filhos quando eles existem. É isso que Paulo diz. Se tu és casado, mantém-te fiel a essa uma mulher, não tenhas mais nenhuma e cumpre com as tuas obrigações. Não se separem. Não é por ser casado que tu és menos santo ou que podes servir menos ao Senhor, simplesmente por causa das tuas preocupações da vida, e nós demos agora um exemplo delas, poderás, ou tens, mais condicionamentos. Certo? Vamos pôr isto em termos práticos. E não vou usar exemplos daqui, mas não é para particularizar. Samuel e Diana, desculpem, eles estão à frente. Eles têm que vir de Gaia com a prole toda atrás. Certo? 3 filhos, cuidar de 3 filhos. Metê-los, vesti-los, dar banho, pequenos almoços, vestir, ter no carro, vir para estar a horas no culto, é complexo. Deduzo eu que seja. É complexo. Não seria muito mais fácil se eles não tivessem estas preocupações?
Tito e a Ruth não têm. Eu e a Mónica não temos. Agora imaginem, ponham isso em perspectiva para um solteiro. Vá, o Tiago não conduz. Eu espero que vocês, por favor, não fiquem chateados comigo por eu usar os vossos exemplos aqui, está bem? O Tiago não conduz, vai estar só condicionado com as boleias. Mas tirando isso, o Tiago, se quiser, vem para a igreja, levanta-se a hora que quiser. Não tem que se preocupar que tem de dar de comer ao outro. No máximo ao cãozito. Percebem a ideia? Paulo está a defender isto. Então o que é que ele diz aos solteiros? A tua situação facilita-te o serviço ao Senhor e a tua dedicação a Ele. Versículo 32, vejam lá comigo. Se bem quisera eu que vocês estivessem sem cuidados, sem preocupações, sem tribulações. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. E esta é a forma como o cristão deve viver, para agradar ao Senhor, ao seu Senhor. Tu tens liberdade, tu solteiro, tens liberdade para pôr e dispor do teu tempo e dos teus recursos. Em caso de perseguição, tu não tens que te preocupar em arranjar esquemas para levar toda a gente atrás, para fugir. Não casando, tu tens menos tribulações. E nós que somos casados sabemos o quão atribulado às vezes o casamento pode ser. Mas bênção. Lá no escritório, o Levi não está cá, por isso é mais fácil falar assim, ele está cá. O Levi diz que recebe discipulado meu, do Samuel e do Isaac, e então parece que estamos sempre a malhar. E ele chega a uma determinada altura e diz assim, da maneira como vocês falam, parece que é mau casar. Não, malta, não é. Ninguém está a defender isso. Nem Paulo defende isso. A palavra não defende isso. Ninguém está a dizer isso. Mas, Paulo continua para os solteiros, mantém-te puro, casto, não tocar em mulher de forma pecaminosa. É lógico que Paulo, no primeiro versículo, primeiro versículo, ele diz, melhor seria que homem não tocasse em mulher. Ele não está a dizer de chegar ao pé dela e cumprimentá-la. Lógico, estamos a falar de uma relação sexual ilícita. Mas Paulo vai mais longe. Era melhor que não tivesse mulher. Se ele não tiver mulher, é solteiro, tem mais tempo, tem mais disponibilidade, tem mais oportunidades para servir a Deus, para agradar a seu Deus. Mas, em relação à pureza e à castidade, lembrar o aviso de Jesus. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Atenção à impureza no nosso coração que nos leva a cobiçar alguém. E este serve para solteiros e serve para casados. Antes de ser parcialmente nosso, a pessoa com quem namoramos ou com quem eventualmente vamos chegar a casar ou por quem nós nos interessamos, primeiramente é do Senhor. E somos alertados para quem em seu coração cobiça outra pessoa já cometeu pecado contra o Senhor. Que o Senhor nos ajude. Se tu não consegues controlar o teu desejo natural dado por Deus de sentires atraído pelo sexo oposto, então casa-te, é isso que a palavra diz. Mas cuidado mesmo assim. O casamento não é a solução direta, óbvia, para colmatar o desejo sexual. Não é um escape para colmatar o desejo sexual. Existem desafios, como nós já vimos anteriormente, até para o casado. Um casamento com o propósito errado terá consequências devastadoras para ambos. Cuidado. Mas então, Paulo defende ou não defende que ser solteiro é melhor do que ser casado? Solteiro ou casado? Qual é que é melhor? Na verdade, o que Paulo defende é que cada um ande segundo a vocação que Deus lhe deu. Versículo 17 e versículos 20. Assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas. E o versículo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Nós fomos comprados por bom preço, diz o versículo 23. Não vos façais servos dos homens. E por isso, se fomos comprados por bom preço, somos filhos de Deus, somos feitos livres em Cristo e, portanto, somos chamados para ser servos de Cristo. Independentemente do teu estado civil, se tu és um filho de Deus, tu és um servo de Deus. Mudar o teu estado civil não te vai trazer mais espiritualidade.
Tu seres solteiro ou seres casado, tu podes ser santo e espiritual e piedoso em grande medida. E isso só vai ser alcançado, e é importante demais perceber que quanto mais espiritual, quanto mais agarrado ao Evangelho tu estiveres, mais e melhor será o condicionamento das circunstâncias que acontecem na tua vida. Percebe que Deus te chama para viver como seu servo. Esta é a nova identidade que tu recebes em Cristo. E é isso que vai definir a circunstância em que tu vives. Seja ela como solteiro, seja ela como casado. Por seres um servo de Deus, aquilo que Paulo diz é: não teres um cônjuge, uma companheira ou um companheiro, permite-te ser como eu. Livre de ir de sítio para sítio, pregar o Evangelho de Jesus, servir sem constrangimentos a Jesus. Eu, Paulo, digo isto porque quero poupar das preocupações ou tribulações que daí podem advir do casamento. Por isso, sê como eu, não procures mulher, não procures casar para cuidares das coisas do Senhor. Este é o conselho que ele dá, porque o propósito dele, o foco dele estava bem firme em servir o seu Senhor. Mas Paulo também fala, e aliás a palavra também fala para os casados. Se Deus te chamou para casar, serve-o no teu casamento com a tua família. Serve-o no teu casamento com a tua família. À luz do Evangelho, ser solteiro ou casado é uma questão de vocação. A esta altura, nós já devemos ter a noção e entender que para ser casado é preciso ter vocação, certo? Se não, volto a desafiar-vos. Vão ouvir os vídeos anteriores. Porque se nós... Estou a olhar para o David e é difícil de esquecer a pancada, para não dizer outra palavra mais feinha, que levámos quando falámos acerca dos papéis do homem e a expectativa da mulher, e o papel da mulher e a expectativa do homem. Ou será que fui só eu que levei tareia? Não é? É preciso ter vocação para casar. Já agora, porquê é que tu te queres casar? Se tu és solteiro, porquê é que tu te queres casar? É porque, como o Samuel orava há pouco, é uma daquelas circunstâncias em que toda a gente à tua volta está a fazer, então tu também tens que fazer. Ou tu sentes que o Senhor te está a chamar para tu seres uma mãe, ou um pai, ou um chefe de família, ou... Percebem? Casar, deixar de ter tanta liberdade e tanta oportunidade para servir ao Senhor é um chamado de Deus. E mais, eu quero ser um bocadinho mais duro ainda. Temos de tirar da nossa mente que ser solteiro não é uma fava que nos calha ou um presente envenenado que se recebe. Desconsiderar, desvalorizar a pessoa solteira que pertence ao corpo de Cristo é ofender um irmão que, estando só, é tão ou mais valioso no corpo. Temos que parar de olhar para o solteirismo como um fardo que se carrega ou uma vida que não é gozada plenamente porque não se tem alguém do nosso lado. Chega! Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Porque casar é considerado um padrão bíblico, muitas das vezes é feita pressão para o casamento, sem a percepção se há ou não vocação para isso. E infelizmente, seja pela pressão da idade, seja pela pressão dos pares, seja pela pressão da família, seja pela pressão das circunstâncias, nós armamo-nos muitas vezes em casamenteiros. E quando a coisa dá para o torto, depois ninguém quer assumir responsabilidades. Cuidado, a culpa é nossa. Por vermos o casamento como uma norma, caso ela não seja cumprida, parece que há algo de errado. Parece que há algo incompleto. Parece que há algo que não foi alcançado. É algo imperfeito. Com isto, indiretamente, fazemos com que o solteiro adulto, divorciado ou viúvo, se sinta deslocado, como se estivesse numa condição espiritual ou social inferior a nós. Que não está. Ser casado é bom. Ser solteiro é bom. É bênção. O alvo do cristão não é, nem pode ser, por isso mesmo, casar.
O alvo do cristão tem que ser agradar a Deus. Esse é o alvo do cristão. É por isso que Paulo realça o facto de que o casado vive em função do seu cônjuge, sendo dado ao solteiro o dom de servir a igreja, cheio de oportunidades e possibilidades de realização e chance, ou oportunidade de um maior nível de compromisso com o seu Senhor, com o seu serviço, com o Salvador. Maior oportunidade de serviço do Mestre de forma propositada e desimpedida. Esse era o exemplo de Paulo. E é isto que nós temos que interiorizar, é isto que temos que ensinar e é nisto que nós temos que nos distinguir do mundo lá fora. Temos que nos distanciar daquilo que o mundo em que vivemos julga. Para eles, ser solteiro é ser cool, é ser porreiro, é ser bom. Sabem porquê? A ausência de responsabilidades, a ausência de prestação de contas, não passam cavaco a ninguém, não precisam, vivem a sua vidinha. A ausência de responsabilidade ou preocupação, a ausência de compromisso e a organização da sua vida é feita em função de si mesmo, dos seus interesses e das suas prioridades. É assim que o mundo vê o solteiro. E infelizmente, isto é algo que começa a entrar para dentro de portas, para dentro da igreja. A falta de compromisso, a falta de prestação de contas. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que quero, o que posso, consoante a minha vontade, e ninguém tem nada a ver com isso. O solteiro cristão pode estar só, pode não ter ninguém como seu companheiro, mas ele não está isento de responsabilidades no corpo de Cristo. O seu tempo não é só seu, não é para si mesmo. Ele faz parte deste corpo, desta família celestial grandiosa, a Igreja, na qual todos temos um papel, uma vocação, uma função. Somos pertença uns dos outros. Por isso isto traz implicações para nós. A questão não se trata de perceber qual dos dois caminhos é melhor, ou qual dos dois caminhos me trará maior gozo, ser casado ou ser solteiro. O caminho é Jesus. E perceber se me submeto a Ele e se confio nele em todo o tempo. O Evangelho, Jesus, tem que trazer isto à minha vida, tem que trazer isto à tua vida. Deus não cessa a sua bênção para com os seus. É tão certo ser assim que Davi, no Salmo 23, disse que a bondade e a misericórdia perseguir-me-ão todos os dias da minha vida. Não há como fugir da bênção de Deus quando tu te submetes a Ele. Quando tu és um filhinho dEle. Mas há a graça de Deus quer para solteiros, quer para casados, através da Igreja. Somos a família de Deus. A Igreja é o meio de graça que ajuda qualquer um a viver de forma propositada, correta, para o Senhor, com o foco no sítio certo. Como ilustração, não podíamos ter melhor ilustração do que o próprio apóstolo Paulo. Ele, sendo solteiro, sendo não casado, para aqueles mais curiosos, ele poderá ser viúvo e poderia até ser divorciado. Podemos falar nisso depois. Mas não tendo filhos, ele tinha muitos filhos. A carta a Tito, a carta que ele escreve a Tito, ele começa por dizer: Tito, meu filho. E aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15, ele tem uma expressão semelhante. Já viste como alguém que não tem família consegue ser pai de tantos? Já viste como tu, como solteiro, podes pertencer a esta obra maravilhosa que é trazer pessoas ao conhecimento do Evangelho de Deus para o crescimento do reino? Que maior exemplo teremos senão Paulo? Paulo era um excelente pai. Paulo era um excelente pai. Não sendo casado, ele cuidava e amava de todos aqueles a quem ensinava, quem ele conhecia. Vejam a forma carinhosa como ele fala em muitas das cartas. Tu podes ser uma pessoa assim. Podes expressar este amor paternal, no caso de seres um homem, ou maternal, no caso de seres uma mulher, para trazeres filhinhos para a família de Deus. A Igreja é a família que te ajuda a viver no estado em que tu estás.
permanecendo na graça de Deus e para o seu santo propósito. O que tu tens em Cristo é suficiente e ninguém te vai conseguir dar maior satisfação. O que tu tens em Cristo é suficiente e ninguém te vai dar. Não há nenhum companheiro ou nenhuma companheira que te possa dar maior satisfação que aquela que tu podes encontrar em Cristo. E quanto mais nós nos agarramos a isto, menos ser solteiro ou casado importa. Quanto mais nós nos agarramos à suficiência de Cristo, menos importa ser casado ou ser solteiro. Apontemos mais para Jesus, certos de que aconteça o que acontecer, nunca conseguiremos superar a sua bondade para connosco. Ele é tão bom para connosco. É sempre o melhor. Por isso, dizemos tantas vezes, quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo tem nada. Com Ele, através dele, por fé no seu sacrifício remidor, que já celebramos, tu és parte de uma família maior, sentas-te à mesa com o Rei e te sentes completo e satisfeito. Não estás sozinho. Podes estar só, mas não estás sozinho. O teu foco é na eternidade, é viver para o Rei, pois sabes que Ele cuidará de ti. Estando só, não vivas ansioso ou ansiosa, nem te ires contra o teu Deus. Porquê é que o teu casamento não deu certo? Porquê é que o teu cônjuge morreu? Porquê é que a pessoa por quem oras ainda não apareceu? Não faças isso. Não te ires para com o teu Deus. É Ele que te traz para o seio do seu amor e faz com que tu não estejas só. Ora para que Deus te use no momento em que tu estás para o seu serviço. Vive a vocação para a qual foste chamado ou chamada. Não estás sozinho. Não estás sozinha. És amado, és amada, és cuidado, és cuidada e tu és preciso. Tu és precisa. Não importa se tu és criança ou adulto, casado, solteiro, divorciado, viúvo, se o teu relacionamento com Jesus é suficiente para ti, nunca estarás sozinho ou sozinha. E o que de mais Ele te der, tu sabes que é extra. O que de mais Deus te der, tu sabes que é extra. É Ele que te sonda e te conhece como ninguém. É Ele que te perdoa, que te ajuda, te abençoa, te acompanha como nenhuma outra pessoa alguma vez será capaz de fazer. É Ele que não falha, que não muda, que não repensa o plano que tem para ti. É Ele que não muda o seu propósito para a tua vida. Por isso devemos nos conformar a Ele, transformar-nos pela renovação da nossa mente para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquela que nós tantas vezes queremos estragar. Queremos adulterar, porque nós sabemos mais do que Deus. Ama ao Senhor com café. Eu ouvi esta há bem pouco tempo e achei genial. Ama ao Senhor com café. Pode ser a tomar o teu café na manhã ou ao final do dia, mas é com o teu coração, alma, força e entendimento. Café. Coração, alma, força e entendimento. Ama ao Senhor com o teu coração, todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Senhor, não me dês aquilo que eu quero, dá-me aquilo que tu queres. Essa deve ser a tua oração. Vivemos solteiros, vivemos casados, vivemos como vivemos pela graça de Deus e para o serviço do Rei. Não importa se tu és criança, adulto, solteiro, casado, viúvo ou divorciado. Por Jesus, tu tens uma família maior. Que ainda que não seja perfeita, ela te ama, ela te quer. Ela se preocupa contigo. E é a manifestação da graça de Deus na tua vida. Que o Senhor nos abençoe.